Bom, tem um suplemento que é o colostro, né? Colostro não é do leite, Leandro? Isso. E esse suplemento se chama colostro bovino. Esse é o leite do boi, Leandrão. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Primeira correção para você sossegar, não é o leite do boi, é o leite da vaca. Mas ele é chamado, esse suplemento alimentar, de colostro bovino. E aí nós temos várias pessoas, né, que colocam ali, que utilizam para melhorar o sistema imunológico e melhorar a recuperação pós-exercício físico, né, atletas de alta performance. Então vamos comentar um pouquinho para saber se é eficiente ou não, porque na minha consultoria esportiva eu tenho um monte de aluno que pergunta todo dia, tá tudo bem se você é meu aluno perguntar, tá? Mas é que como eu não tinha esse vídeo, né, é normal o pessoal perguntar, então tá aqui agora já para resolver. Bom, o que é esse colostro, tá? O colostro é o primeiro leite que a fêmea, a vaca, ela produz logo depois do parto, né, para poder amamentar a sua cria. E ele é rico em anticorpos e também em substâncias antimicrobianas. Isso tudo para proteger, né, aquele corpo, aquela vida de bactérias, de vírus, etc. E aí a gente é acostumado a ouvir algumas coisas, como por exemplo, que esse colostro ele possui fatores de crescimento, né, que vão ajudar a hipertrofia muscular. E isso se dá porque ele aumenta a absorção de carboidratos e proteínas, tá? Isso na prática, pessoal, não é relevante. Então, ainda que seja verdade, é uma diferença pífia que não justifica a utilização, você não vai crescer mais, você não vai emagrecer mais, nem nada do tipo. Nós temos aí um outro indício, né, que coloca que ele melhora, por exemplo, disfunções gastrointestinais. Então, por exemplo, tô tendo diarreia, minha flora intestinal está muito ruim, e ele ajuda a flora intestinal. Isso é verdade? Então, novamente, pessoal, quando a gente vai falar desse tipo de coisa que acaba acontecendo com um monte de produtos, seria o mesmo que falar assim, olha, esse carro ele anda, sim, mas ele pode andar a 5 por hora ou a 300 por hora, mas ele anda. Então, a gente está discutindo aqui não o que faz, mas se é eficiente, se vai justificar o investimento, porque quem está aqui assistindo o vídeo, beleza, faz tudo isso aí, tá, mas e aí? Vale a pena comprar ou não? Então, se você quer melhorar o seu trato gastrodigestório, a sua flora intestinal, poxa, é muito melhor você consumir pré-bióticos, probióticos, simbióticos, tá? Leandro, o que é tudo isso? Pré, pós, simbiótico? Lembra de procurar no Twin Mais Tema. Tem um vídeo só sobre isso, pra você entender direitinho, que você vai ver que você nem vai comprar produto, você vai fazer isso através da alimentação, que vai ficar mais barato, mais gostoso e mais eficiente. Então, tomar ele para melhorar isso, sabe, seria assim, já estou fazendo de tudo e ainda tem um problema, mas por que tem problema? Né? Provavelmente não iria resolver com colostro, teria que medicar, porque um cara que come muito bem, se alimenta muito bem, dorme bem, tem um bom humor, não vai ter problema gastrointestinal. Então a conclusão é o quê? Funciona, mas não é relevante. E esse lance dele ser anti-inflamatório para o intestino? Mesma coisa, pessoal. Infelizmente fica até chato assim, eu fico constrangido de fazer alguns vídeos, porque falar, faz isso, mas não é relevante, faz isso, mas não é relevante. Mas o que eu vou fazer? É a verdade. E claro, sempre vai ter alguém para falar assim, Leandro, eu tomei e senti diferença. Então, você sentiu diferença às vezes porque você associou com outra coisa, né? Tem gente que às vezes vai comprar, ele é um produto caro, compra o colostro, coloca lá e começa a fazer uma dieta, começa a comer salada, aí melhora por conta do resto e fala, foi isso. Não foi. Para vocês terem uma ideia, tem até propaganda que fala que reduz o risco de problemas respiratórios. Muito conveniente falar isso durante o Covid. Não estou falando que foi de má fé, mas, gente, colostro para melhorar a parte pulmonar, Leandro, mas é que ele ajuda a diminuir a reação alérgica do pólen. Tá, é verdade. Mas quanto de pólen você é exposto por dia? Ainda mais quem mora em cidade grande. E o pior de tudo, quando a gente vai falar da dosagem, a gente está falando aí de uma dosagem diária de pelo menos 30 a 60 gramas por dia. Se você for pôr isso na conta do lápis, você imagina que tem cápsulas de 500 miligramas. Vai ter que tomar um pote inteiro num dia. Então fica muito inviável. Ainda que ele não seja um produto muito caro, quando você vai falar de uma dosagem de 30, 60 gramas por dia, que é uma dosagem eficiente, pô, não vai sair barato. E às vezes a pessoa deixa de tomar um whey protein, ou um multivitamínico, ou até mesmo um probiótico, para colocar uma coisa que não é muito relevante. Então, sem querer ser muito chato, mas a suplementação de colostro, né, não vai melhorar a performance e não vai salvar a sua saúde. O que vai salvar a sua saúde são as coisas que você faz diariamente. Você não compra saúde, você fabrica saúde. É basicamente isso, certo? Eu vou deixar aqui uma indicação de um vídeo, pessoal, de suplementos que funcionam, mas você não deve consumir. Porque tem muita coisa que funciona, mas existe uma maneira melhor. Então, assim, de repente você está tomando um BCA, uma glutamina para ganhar mais massa muscular, e então, assim, Leandro, glutamina e BCA eu estou tomando. Então, dá uma conferida nesse vídeo.